Bem-vindos ao Papo Sinjap, o podcast que traz as vozes e histórias dos trabalhadores da Justiça do Estado do de muita abnegação, de muita dedicação, de muito esforço. Técnico, administrativo, e já foi sendo presidente, como diz direção. Papo Sinjap conversa hoje com Édico René de Carvalho Canuto. Ele que é macapaense da Gema, nasceu no dia 25 de novembro de 1987. Tem muito o que falar com a gente, viu, Édico? É um prazer ter você aqui. Filho do seu Raimundo, que nasceu em Monte Alegre, e da dona Edna Maria, que nasceu em Gurupá, no interior do Pará, né? E tem como uma esposa Deidiane, né? Nossa grande amiga, e como filha a Heloísa, e agora, recentemente, a Luísa Valentina. Formado no Serviço Social pela Fama em 2007, e chegou logo lá, gente, fazendo o centro acadêmico, onde foi presidente. Tá? Também criou o diretório central da faculdade em 2008. Entrou na militância da UJS, né, que é ligado ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, a União da Juventude Socialista, e em 2009 passou no concurso como professor de educação básica no município de Santana. E lá começou a militar também no SINCEPEAP, Sindicato dos Professores, e depois também militou no PSTU. Em 2012, passou no concurso do IAPEM, onde lá criou a Associação dos Educadores Penitenciários, o nosso colega, interessante, né? Fábio Farias, que hoje também faz parte do nosso sindicato, né? Nosso tesoureiro. Em 2015, foi a vez da Unifap, gente. Chegou na Unifap como assistente social. Em 2016, já assumiu a presidência do Sindicato dos Servidores Técnicos Administrativos. Em 2019, chegou no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Em 2020, foi convidado pela nossa ex-presidente Anne Marques para fazer parte da diretoria do nosso sindicato. É muita coisa, mano. É muita coisa. Então, você está com a palavra, todo mundo vai assistir. É um orgulho para a gente entrevistar um amigo, um militante, um sindicalista de carteirinha, e eu gostaria que você contasse a sua história para os nossos telespectadores, ouvintes, pessoas que vão assistir Papo Sinjap. Olá a todos e a todas, a todos os telespectadores, aos servidores do Tribunal de Justiça, aos servidores da Unifap também, faz parte da categoria, a todos os terceirizados, a toda a comunidade que gira em torno do Tribunal de Justiça, que faz nossa justiça, uma justiça por excelência, aos magistrados, obviamente, também, a sociedade amapaense como um todo. Eu sou o Édico René, como o próprio Alfaia colocou. Tenho uma larga história no movimento social, nos movimentos sociais aqui do estado do Amapá. Tenho uma história de muita luta, de muita abnegação, de muita dedicação, de muito esforço. Eu me considero um militante de causas sociais dentro do estado do Amapá, que adveio desde a época do movimento estudantil universitário até o movimento sindical, e também atuei em várias frentes de movimentos sociais, com o próprio movimento negro aqui no Amapá também já cheguei a militar. E estou aqui para falar com a Alfaia, para falar sobre a minha história, sobre a minha vida, compartilhar as experiências, tudo aquilo que a gente já passou na vida, e, de certa forma, tentar contribuir para que nossa entidade consiga realmente evoluir mais ainda do que ela já evoluiu nos últimos tempos, contribuir com a nossa categoria, contribuir com o Tribunal de Justiça, contribuir para que a gente consiga realmente fazer do nosso Estado um Estado que possa realmente ter desenvolvimento, ter justiça social, promover a inclusão social das pessoas. Nós sabemos que o nosso Estado é um Estado que precisa muito evoluir nesse quesito. Então estamos aqui para isso.
O que a gente observa, o Ético René, é que você tem uma formação muito equilibrada, questão politicamente falando, né? Você milita desde o primeiro momento, quando você chegou lá em Santana, você já entrou no movimento sindicato, né? Do CCPAP. Mas antes disso, você, quando chegou na Fama, em 2007, que você fez a universidade para serviço social, você criou a presidência lá do centro acadêmico, inclusive você foi perseguido já pela direção da faculdade, é isso? Sim. Em 2007 eu comecei minha vida acadêmica dentro da faculdade de Macapá. Eu me considero uma pessoa que sempre fui marcado por um conceito que a gente chama dentro da academia de praxis, né? Isso é um conceito marxiano que você une a teoria à prática. Então, essa praxis, ela sempre foi muito marcante na minha vida, porque eu me tornei, eu não nasci militante, eu não cresci numa família de militantes, eu me tornei um militante a partir do momento que eu tive acesso ao conhecimento, que eu tive acesso à educação. Quando eu tive conhecimento, tive acesso a essa educação, que me colocava que a realidade social tinha certas injustiças, que precisava ser mudada, aí realmente foi quando eu me tornei esse militante. E aí na faculdade de Macapá foi onde eu me encontrei. E lá já, unindo a teoria e a prática, o curso de serviço social, ele possibilita isso. É um curso com uma matriz curricular linda, extremamente crítica, né? Grandes autores, grandes personalidades dos movimentos sociais e da política brasileira já surgiram do serviço social brasileiro, como José Paulo Neto, como Maria de Yamamoto, como grandes personalidades. E foi nessa época exatamente que eu já entrei dentro da militância, no movimento estudantil, lá na Fama, criei um centro acadêmico, criei um diretório central dos estudantes. O centro acadêmico é uma entidade, um movimento social dentro de uma instituição, de uma instituição de ensino superior, que ela é criada para representar os estudantes de um determinado curso. Ela vai representar os estudantes de todos os anos que entraram, ou seja, primeiro semestre, quem está no terceiro, quem está no quinto. Então ele vai representar os interesses desses estudantes. O diretório central ele já vai representar os interesses de todos os estudantes de uma faculdade, de uma universidade. E a Fama, na época, era a segunda maior faculdade do estado do Amapá. E ela não tinha essa representação política. E o que a gente observa é que o que veio de reforçar, inclusive, foi a união da juventude socialista, que você também começou a militar no PCdoB, né? Foi. Partido Comunista do Brasil. Como eu coloquei, a praxis... Isso vai reforçando mais ainda a militância. A praxis é uma coisa importante porque, como dizia Paulo Freire, você precisa superar aquilo que você diz para, de certa forma, fazer com que aquilo que você diz também se torne aquilo que você faz. Né? Isso está em Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. E Pedagogia do Oprimido. Então, a gente tem que saber ser sensato e ser coerente com a nossa vida. Ser coerente significa que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende, a gente precisa exercitar, né? Por isso que eu levo muito na minha vida a questão do conceito de praxis, levo muito na minha vida também o conceito de intelectual orgânico, que é um conceito também criado por Antônio Gramsci, que é um teórico marxista, que fala exatamente sobre isso, né? De que não é possível que a gente veja a injustiça e fique calado, e fique só olhando, só observando. Você precisa ser orgânico. Não adianta só saber, não adianta só construir conhecimento ou só adquirir conhecimento. Você tem que mudar a realidade através desse conhecimento. E assim, eu tiro que, a partir do momento que eu entrei dentro do movimento estudantil universitário, entrei dentro do centro acadêmico, do diretório central, a gente vai dentro do movimento estudantil e sabe quem é militante da causa em torno dos movimentos sociais, principalmente movimentos sociais em torno do movimento estudantil e movimento sindical, sabe que as entidades da classe trabalhadora, as entidades históricas da classe trabalhadora, as organizações, né, elas possuem um vínculo muito forte com a esquerda. Por quê? Porque
a esquerda, ela nasce com esse intuito, exatamente de defender a classe trabalhadora. O que a gente observa, que em 2007 você entrou na faculdade de assistente social. Tá? Em 2009 você já era professor. Sim. No município de Santana. E aí você já se deparou com o sindicato, militando lá no sindicato CCPAP, né, que tem tanto no estado quanto nos municípios, e já também entrou no PSTU, né? É um outro partido político de esquerda também, é isso? Sim, exatamente. A trajetória de militância, a gente, quando entra no movimento social, a gente vai, necessariamente, a gente sente a necessidade de entrar dentro de uma organização política. Né? Então, por isso que na época eu entrei dentro do PCdoB, fui convidado pela direção do PCdoB a fazer parte do partido e necessariamente também entrar dentro da juventude do partido, que era o JS. Só que depois de umas certas divergências que eu tive dentro da direção do partido, divergências principalmente no que tange a questão da atuação política aqui no estado do Amapá, as negociatas que se faziam nos bastidores, eu não concordei. E aí eu conheci a época, na greve do CCPAP em 2011, os companheiros do PSTU, né, já como membro da categoria do Inclusive, você conheceu então o nosso grande amigo Elton Correia, sim, que hoje é presidente do Sindicato do Ministério Público. Sim. Sempre militou. O Elton foi um dos criadores do PSTU aqui no Amapá, né? Certo. O Elton não só foi um dos criadores do PSTU aqui no Amapá, mas também foi um dos criadores do Conselho Regional de Serviço Social aqui no Amapá também. O Elton também é assistente social, assim como eu. Sim. Né? Então, o Elton, uma vertente, digamos assim. O Elton é um militante histórico, né? Um abraço aí para o Elton, para todos os companheiros aí do PSTU que ainda estão na militância, na batalha do dia a dia. Aí chegou a vez do IAPEM, 2012. E você lá montou uma associação e já conheceu o nosso hoje diretor, o nosso tesoureiro aqui, Fábio Farias, e vocês fizeram uma associação dos profissionais, dos educadores penitenciários, é isso? Sim. 2012. Conte essa história aí, como o pessoal saber. Em 2012 eu adentrei o IAPEM, né, na época passei em primeiro lugar, inclusive. Foi uma história até engraçada que eu queria contar aqui para o FAI, para todos vocês como telespectadores. Eu estava indo para o congresso da Uni, lá no Rio de Janeiro, em 2010. Sim. Entendeu? Esse concurso foi em 2010, do IAPEM. Uni, Congresso União Nacional dos Estudantes. Sim. Inclusive que é o JS, ela tem maioria e dirige. Certo. E nesse trajeto do congresso, a gente vai de ônibus de Belém era em Brasília, nesse congresso. E nesse trajeto, a gente estava sem internet, quando de repente a gente passa numa cidadezinha e eu recebo uma mensagem: parabéns, primeiro lugar. Que legal, né? Nossa, Um emprego. lagrimei, né? Porque era o meu primeiro concurso do estado. Sim. Então, assim, era a representação da superação de uma fase muito importante. O resultado, inclusive... De um esforço muito grande. Né? É só aproveitar, gente, esse cidadão, esse nosso amigo aqui, colega de trabalho e também nosso sindicalista, ele tem 4 graduações, 3 especializações e um mestrado. Você realmente é muito dedicado na questão da sua formação, não é isso? Eu digo sempre assim, não dá para você atuar politicamente ou falar alguma coisa em um local que você não sabe o que você está dizendo. Você tem que ter formação política. Eu, particularmente, adentrei ao movimento social, a luta dos movimentos sociais, muito em face ao conhecimento que eu adquiri dentro da minha trajetória acadêmica. Né? E eu acho também que a minha formação ela se deve muito, obviamente, a essa experiência, como a praxis diz, né? A teoria, ela determina a prática, mas certo. A prática sem a teoria, ela não vale de nada. Né? A teoria sem a prática não vale de nada. Então, de fato, eu tenho essa vasta trajetória acadêmica, já advém desde 2007. Ainda hoje, ainda estou estudando, estou fazendo o curso de Direito. Pois é, você está fazendo o curso de Direito. Sim. Ou seja, mais uma faculdade aí no seu currículo. E aí o que a gente observa, gente, é que ele foi evoluindo. Aí, em 2015 ele já chegou na Universidade Federal do Amapá, como assistente social, hoje
trabalha lá no sistema, no serviço técnico administrativo, e já foi sendo presidente, como diz o pessoal, já foi 2015, 2016, você já era o presidente do sindicato lá, do serviço dos técnicos administrativos. Sim. Conte essa história, ou seja, por onde ele vai passando, gente, ele vai desenvolvendo essa questão sindical, Sim. pelo que a gente observa. Eu considero que já fui até abordado por vários outros colegas perguntando, mas para onde tu vai? Acontece isso, tu te envolve com o movimento sindical, tu não te envolve em briga, em confusão. É que, na verdade, onde a gente chega, a luta chama a gente, né? A luta de classe chama a gente, principalmente quando a gente tem uma formação, quando a gente sabe como a realidade funciona, e principalmente pela ausência de lideranças políticas dentro do Estado do Amapá, principalmente de lideranças sindicais dentro de certos locais aqui. Sim. Porque o Estado do Amapá é um Estado ainda que está engatinhando em relação à questão dos movimentos sociais, principalmente no que tange em comparação a outros estados. Né? A gente vai para ir para fora, o movimento social já é muito mais robusto. É, né? Como passou por aqui o nosso colega também, Geraldo Magela, está no DNA, né? Faz parte da sua vida. Você não pode ficar de fora do movimento, da discussão, do debate, né? E eu me lembro, viu, Alfaia, colegas, que em 2015, quando eu adentrei a Unifap, a Universidade Federal do Amapá, como servidor, estava em greve. Estava em greve, e aí eu me apresentei à minha chefia, falei com ela, e ela falou, está em greve, você pode aderir à greve ou não. Eu fui lá para o portão da Unifap, sentei, e 2 semanas depois eu já tinha sido eleito para o comando de greve. Né? Quer dizer, você chegou já na janela, como diz. Eu cheguei dando um pisão na porta. O interessante, o Édico Renê, é que essas coisas chamam a gente, né? Hoje, você, em 2015, já estava de greve e hoje vocês estão passando por uma greve. Hoje, nesse exato momento, a Unifap, tanto o corpo docente quanto os técnicos administrativos estão de greve lá, né? Atualmente, somente os técnicos administrativos estão já em greve, no dia 17 de março. Os docentes irão adentrar, existe um indicativo de greve dos docentes a partir desse final de abril. Agora vocês têm hoje um hospital universitário, como é que fica? É todo mundo de greve ou não. Tem 30%? Como é que funciona o hospital essa questão? Apesar de ele ser vinculado à Unifap, mas ele é administrado por uma empresa pública, que é a EBSER. Né? Então, a Unifap ela não possui total direção, ela possui uma parte, né, uma participação, digamos. Mas ela não administra o hospital universitário. Tanto que o hospital universitário ele é composto por trabalhadores seletistas. Né? Sim. São seletistas os trabalhadores. O concurso que houve do HU, há um tempo atrás, foi para selecionar trabalhadores do regime seletista, não foi para o regime estatutário. Aí, quando foi em 2019, gente, ele aportou aqui no judiciário, né? Chamado também concurso, e é assim, você foi para o concurso do tribunal como assistente, e em 2020 já veio compor aqui o nosso sindicato, né, através da Anne Marques, que era a nossa presidente. E qual é o serviço? Inclusive você participou ativamente do direito que se tinha já há muito tempo, o psicossocial, o setor onde você trabalha, que é o direito do risco, né? Isso, adicional do risco de vida. Isso. Inclusive, há um questionamento muito grande, para todo mundo, e o percentual, como é que ficou, não foi o que vocês desejavam, ou o que é de direito? Fale um pouquinho sobre essa questão. Sim. Quando eu entrei em 2019, já existia essa demanda da categoria, principalmente da classe das equipes multiprofissionais, né, que trabalham com perícia, que trabalham com acompanhamento, enfim, que trabalham em equipes multiprofissionais, e aí são profissionais do serviço social, profissionais da psicologia, profissionais da pedagogia, profissionais fonoaudiólogos, enfim.
E esses profissionais já tinham essa demanda de solicitar, né, aquilo que a gente hoje já possui, que é o adicional de risco de vida. No entanto, a solicitação era o adicional de periculosidade. Sim, sim. Né? Inclusive, eu recebia quando eu era trabalhador do IAPEN. Né? E aí, os colegas fizeram um estudo, inclusive, bem sistematizado, e adentraram administrativamente, que foi negado na época, e depois fizeram uma solicitação, fizeram uma ação jurídica, uma ação processual. E hoje, até hoje, está correndo essa ação judicial, que é a probabilidade, segundo os informes do jurídico, é que isso seja aprovado. Mas, desde 2019, a gente encampou essa luta dentro do sindicato, né? Em 2020, quando adentrei a diretoria, juntamente a convite da nossa ex-presidente Anny Marques. E a Anny Marques, ela foi muito, de fato, realmente solícita nesse sentido. Houve uma negociação na época, e essa negociação houve também uma... E agradecer aqui ao nosso ex-presidente do tribunal, tanto o desembargador Lages quanto o desembargador Rômel Araújo, que foram realmente muito solícitos, né? Entenderam a realidade desses profissionais que trabalham diariamente, andando pelas ruas de Macapá, na ponte, andando em locais extremamente perigosos aqui no Amapá, aqui em Macapá, em todos os municípios, a gente atua em todos os municípios, Sim. No sol, na chuva, fazendo a perícia psicossocial forense e ajudando, né, subsidiando as decisões judiciais nas varas, fazendo com que a nossa prestação judicional seja a melhor possível. Essa perícia ela é feita em loco. Conte aí, é por isso que vocês pleitearam o benefício do adicional de risco, né? Sim. Mas parece que não foi o percentual que vocês queriam. Sim. O adicional de risco de vida, pela legislação que a gente pesquisou, ele deveria ser pelo menos de uns 30%. Sim, como é um oficial de justiça. Isso. E essa foi a solicitação feita na época no processo judicial, se eu não me engano. Eu não estava na época que houve processo judicial, mas aí eu acabei recebendo essas informações de outros colegas. Dentro do sindicato, a gente conseguiu negociar, através da nossa presidente Anny Marques, a aprovação do adicional de risco de vida no percentual de 15%. De fato, a categoria ainda não ficou satisfeita. Foi uma grande vitória? Foi. Mas ainda não ficou satisfeita porque nós entendemos que 15% ainda não condiz com o grau de periculosidade que nós passamos todos os dias. O que eu ouvi de um colega de vocês é que o mesmo risco que o oficial tem na ponte, seja lá na diligência, vocês também têm. Nós também temos. Porque é o mesmo local, às vezes até mais perigoso, porque você entra dentro da casa, você está ali à mercê apesar de ofícios diferentes, de atividades profissionais diferentes, mas a periculosidade é a mesma. Sim. Porque a partir do momento que você sai do tribunal para fazer uma visita, fazer uma diligência, para atuar em processos judiciais que geralmente são conflituosos, onde você vai em qualquer lugar desse estado do Amapá, você está sofrendo algum tipo de risco de vida. Sim. Eu mesmo já passei por situações em que eu tive que pedir permissão para entrar numa ponte pelo chefe da facção. Permissão. O chefe da facção veio lá e veio falar comigo e falou: olha, com quem o senhor quer falar? Eu falei: eu quero falar com fulano de tal. Aí falou: como é seu nome? Eu falei: sou assistente social, me identifiquei. Ele foi lá dentro, falou: pode vir. Me acompanhou, me escoltou até lá a porta da casa da nossa jurisdicionada. Eu fiz o atendimento e ele, inclusive, querendo escutar, querendo, inclusive, até participar, e eu fui bem, inclusive, duro nesse sentido com ele. Falei: olha, você não pode. E ao final ele me escoltou novamente até ao começo da ponte. Nós temos vários relatos de muitos colegas que passaram situações até muito piores do que essa. Édico René, em 2020 você chegou para fazer parte da diretoria. E eu já estava aqui e eu quero que você conte agora aos nossos ouvintes, telespectadores, o que você teve um determinado momento que a gente desandou aqui. Infelizmente ou felizmente, hoje o nosso sindicato tá, eu digo, no trilho certo,
eu estou nessa diretoria e tenho o maior orgulho de ter trazido para cá pessoas como o Fábio, que lá atrás com você fez um trabalho, o Fernando, que lá atrás também lhe conheceu na União da Juventude Socialista, e outras pessoas que estão aqui militando no sindicato. Fale esse momento que foi meio turbulento no momento do sindicato, né? Foi um momento importante. Eu considero que foi um momento de aprendizado. Todo momento de transformação, ele exige certos comportamentos mais duros. Entendeu? Ele exige que a gente, às vezes, se posicione de uma forma mais firme. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a situação ela não muda, a realidade ela fica a mesma. Sim. Isso eu aprendi ao longo do tempo na minha história. A mesmice que é famosa. O movimento sindical, a gente aprendeu com o tempo, e aí nas eleições do CCPA, que eram eleições extremamente conturbadas, na própria Unifap, a gente aprendeu que com o tempo, ou a gente se posiciona e pega as rédeas realmente da nossa vida e da luta política e toma uma atitude, ou as coisas vão ficar por si só. Esse foi o caso aqui do nosso sindicato, né? Eu já tinha uma referência grande do sindicato, o sindicato sempre foi uma referência muito grande de luta. Eu, como militante dos movimentos sociais já há muito tempo, várias vezes eu cheguei a falar com o Gilcenildo, o ex-presidente, o Gilcenildo falava, Érico, vem aqui me ajudar, pelo Sistolfato, na época que eu estava, mandava uma mensagem, a gente se encontrava às vezes para organizar marcha, organizar atos políticos, né? Eu do Fora Temer, o Gilcenildo, se não me engano, estava na época também. A Anne também, conheci a Anne exatamente nesse processo de luta também, nessas marchas, nessas reuniões que a gente fazia nas centrais sindicais aqui na Amapá. E tinha uma referência de luta muito grande. E aí, quando eu entrei, me surpreendi um pouco com o modus operandi do sindicato. Né? Me surpreendi porque a gente está acostumado a um sindicato classista, a um sindicato democrático, a um sindicato mais transparente. Né? E quando a gente entrou, a gente percebeu que isso não estava legal, precisava ser ajustado. Isso foi uma luta que foi ganhando corpo gradativamente dentro da diretoria do sindicato, e aí eu acho que o senhor está aqui como prova, e que chegou um momento que ficou insustentável, né? Ficou insustentável ao ponto realmente, de fato, de que a grande maioria da diretoria acabou rompendo com aquelas práticas que não condiziam com uma prática sindical saudável, democrática, transparente, de luta. Né? E, de fato, eu participei ativamente desse processo, com a minha experiência, sabe, eu até coloquei, eu não ia manchar meu nome diante de uma diretoria que não faz uma prestação de contas, entendeu? Diante de uma diretoria que não respeita seus diretores, não respeita o sindicalizado. Então, nós não podemos coadunar com esse tipo de sindicalismo. Né? Inclusive, já dei formações sobre o movimento sindical nesse sentido, dentro da CSP com Lutas, dentro de outras organizações de esquerda que já participei aqui na UAPA. Então, me doía muito o fato de ver uma coisa que me incomodava bastante. E, graças a Deus, graças realmente à nossa luta, a gente conseguiu transformar essa realidade, fazer com que o nosso sindicato se transformasse num sindicato realmente hoje mais democrático, um sindicato que realmente é transparente, um sindicato que possa realmente dialogar com a base de uma forma bastante dialógica, bastante, sabe, cara a cara, sem medo, sem nenhum tipo de situação que possa levar a alguma dúvida. Então, de fato, eu acho que nós fazemos com que nós transformamos esse sindicato num sindicato onde administrativamente ele vai funcionar em prol da categoria, e não dos interesses de alguma pessoa específica ou de algum grupo específico. Érico, eu sempre falo aqui, gente, que o sindicato somos todos nós. Eu sempre falo aqui, a Eutália, o Carlos Alfaia, a Vanessa Carvalho, que está como secretária, nós representamos toda uma classe, tanto prova que nós já fizemos aqui uma assembleia e fizemos aí o apanhado de todas as pautas que nós iremos começar a discutir com a gestão. Tanto prova que nós já fizemos uma programação social, inclusive dia 1º de maio, gente, nós estamos fazendo o Dia do Trabalhador. Precisamos do lado recreativo, do lado cultural, do lado desportivo, e aquele local é o ideal.
E assim, gente, a gente sempre diz que estamos fazendo a coisa certa. Isso me orgulha, gente, que eu estou vendo que as pessoas estão dispostas, estão começando a resgatar esse prestígio, essa moral, essa insatisfação que se tinha. Olha, agora está aqui, olha, primeira corrida de rua, 32º ano do sindicato, nós vamos fazer essa corrida de rua. Marque aí no seu calendário, dia 18 de agosto de 2024. E eu estou vendo aqui também, o Édico, vários momentos da sua vida, tá, que você militou. E hoje nós estamos trazendo aqui, gente, um colega que é extremamente sindicalista. Faça alguns comentários dessas... Ó, Marielle Franco aqui, né? Aqui são atividades geralmente de greve, ou então participação em congressos sindicais. Eu participei do congresso das centrais sindicais da classe trabalhadora, que é o famoso CONCLAT, é o maior congresso que existe da classe trabalhadora a nível da América Latina, né? Reúne todas as centrais sindicais da América, foi algo muito rico para a minha experiência. As greves que eu já passei, eu não tenho fotos da greve, por exemplo, que eu passei nesse CPAP, ou então das lutas que a gente travou no IAPEM, por exemplo. O IAPEM, inclusive, eu também fui ameaçado lá pelo diretor lá, me chamou lá uma vez, falou que era para me parar de ficar distribuindo panfleto para os agentes educadores lá dentro, porque senão o negócio não ia ficar bacana. Essas são fotos aqui da nossa luta pela flexibilização da jornada de trabalho, lá na Unifap. Aqui foi quando a gente estava disputando o sindicato do IAPEM. Aqui foi lá em Brasília, na Marcha dos Servidores Federais em Greve. Aqui a campanha do Fora Temer, em 2017, quando a gente estava no congresso da FASUB, a nossa Federação Nacional dos Sindicatos. Então, inclusive tenho muitas amizades nacionalmente, né, de vários companheiros aí do movimento sindical, principalmente ligados à educação. Édico, me fale aqui para nós essas suas graduações. Você tem 4. Qual foram essas graduações que você... Eu me graduei já em serviço social, foi a primeira graduação, né? Foi a graduação que me deu a base, a sustentação de formação política que eu tenho hoje, eu digo serviço social. Se eu for recomendar alguém, está em dúvida para saber qual curso eu quero fazer, faça serviço social. A gente sabe que aqui no Amapá não há faculdade de serviço social realmente que a gente possa dizer, poxa, aquela faculdade ali é legal e tal, mas existem cursos disponibilizados por algumas faculdades particulares. No momento, lá na Unifap, eu estou participando de uma comissão para a criação do curso de serviço social aqui na Unifap. Certo. E isso pode ser, inclusive, já a partir do ano que vem, vamos ofertar vaga de curso de serviço social aqui. Eu tenho formação também em ciência política, que eu sempre fui uma pessoa muito ligada à política, então tenho formação, uma formação também muito legal que eu fiz pela Uninter. E minha graduação em filosofia, que eu considero talvez a formação mais completa que eu já tive. Certo. Junto com sociologia, sociologia acho que nem tanto, mas filosofia me apaixonei, sabe? Filosofia, se alguém dissesse, você quer dar aula de quê hoje? Eu quero dar aula de filosofia. Me abriu olhos. Falar em aula, você já deu aula em outros locais também, é isso? Já. Dei aula em faculdades particulares, na pós-graduação de serviço social. Dei aula especificamente lá na FATEC, muitos anos atrás. Dou aula de vez em quando na Unifap, em projetos de extensão que eu participo. Sim. Eu participei, já dei aula no projeto, por exemplo, Unimulher, Universidade da Mulher, que são para mulheres acima de 40 anos de idade. Já dei aula no projeto de extensão chamado Escola Quilombola, onde eu dou aula sobre relações étnico-raciais, que é a minha pesquisa, minha área de pesquisa hoje, foi minha temática da dissertação de mestrado, e deve ser minha temática da tese de doutorado. Então, tenho dado aula geralmente nesses projetos de extensão na Unifap e em faculdades particulares por aí. O que a gente observa, gente, cada pessoa que vem aqui traz uma novidade, traz uma surpresa para a gente. Eu estou vou chegar até vocês. Eu estou trazendo pessoas de todas as áreas. Hoje eu estou trazendo uma pessoa do psicossocial, assistente social, uma pessoa muito realmente preparada em termos de sindical, em termos de direitos humanos. Todo esse elencado está aqui.
Essas especializações que você fez? E o mestrado? Foi. A especialização eu fiz, a maioria foi na Unifap, né? Sim. Sempre fui muito ligado à Universidade Federal do Amapá, desde 2009, 2010, quando eu fui aprovado no curso de Ciências Sociais lá, né? Em 2010. E aí, passei, inclusive, a militar dentro da universidade, cheguei a militar no movimento estudantil dentro da Unifap, inclusive com algumas personalidades assim, importantes aqui do estado do Amapá. Por exemplo, Dorinaldo Malafaia, deputado. Deputado federal. Ele era dirigente do Diretório Central do Ele era presidente lá nessa época, né? na Unifap. Sim. Dorinaldo era do Me lembro. Nessa época eu militava no PCdoB, eu me encontrava sempre por aí com ele. E eu era do PSTU, antiga ANEL, né? Da ANEL. Então, lá na Unifap a gente chegou a militar e aí eu fiz essas especializações como uma oportunidade mesmo. Eram especializações geralmente híbridas, né, que eram presenciais e à distância. Eu fiz gestão de saúde, que sempre foi uma área também que me interessou muito. Fiz gênero e diversidade na escola, que é uma especialização muito legal, que faz com que a gente compreenda o debate sobre as diferenças, sobre a diversidade sexual, sobre gênero, debate sobre gênero e sexualidade, que é um debate extremamente assim, tabu, um debate que poucas pessoas têm conhecimento acerca sobre heteronormatividade, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre identidade. Né? As pessoas geralmente não têm esse tipo de conhecimento e geralmente reproduzem certos preconceitos e discriminações. Foi uma especialização que me contribuiu bastante. E de gestão e docência no ensino superior, porque eu queria ser docente no ensino superior, isso me permitiu, né, dar aula em especialização no passado. E sem contar que você passou na faculdade de medicina, é isso? Foi. Na verdade, se eu for contar aqui para ti quantos vestibulares eu fui aprovado, eu não tenho conta, não. Você já perdeu a conta, né? Na Unifap, agora você está em Direito, né? Sim. E por que você quer fazer Direito? Depois de todos esses mestrados, esses doutorados... Na Unifap eu já passei nos 10 vestibulares lá, mas dessa vez, quando eu passei em Direito, me deu, de certa forma, ao mesmo tempo, uma espécie de nostalgia. Sim. Porque eu me lembro que o meu primeiro vestibular que eu fiz foi na área do Direito. E na época, lá para 2005, 2006, o curso de Direito era o mais concorrido da Unifap. Sim, realmente. E a prova da Unifap na época não era essa prova que é do Enem hoje, que é mais acessível. Era uma prova muito mais difícil. Era vestibular mesmo, Era um vestibular onde você era 50 questões de múltipla escolha, as provas de raciocínio lógico era, meu amigo, de nível de ITA. Você fazia 2, 3 folhas para fazer um cálculo. Entendeu? Então o negócio era brabo naquela época, e isso, de certa forma, fez com que eu não fosse aprovado. E isso me veio à tona novamente, assim como, obviamente, o fato de a gente estar atuando, fazendo prestação jurisdicional aqui no tribunal, trabalhando especificamente, diretamente com o ramo do direito, praticamente, né? Porque a gente trabalha com processo judicial, com ação judicial, trabalha com perícia psicossocial e a gente, obviamente, tem que analisar um processo, tem que analisar uma petição. Sim. Então, poxa, eu tenho que me especializar nessa área também. Todo mundo que entra no tribunal quer fazer direito, né? Então, assim, eu como uma pessoa que sempre fui muito estudiosa, pensei, não, eu tenho que fazer direito. Então, estou aqui agora me graduando. Agora, você passou pelo PCdoB, Partido de Esquerda, PSTU, e hoje você atua no PSOL? Eu não sou atuante, eu sou filiado, posso dizer. Fui atuante, eu acho que nos anos de 2016 a 2018, eu acho que ali. Foi numa época que eu rompi com o PSTU, houve uma ruptura nacional de militantes do PSTU por não concordarem com a forma como o partido, principalmente ele intervia nas eleições. O PSTU sempre, de certa forma, se eximiu de participar de uma forma mais robusta das eleições, assim. das eleições burguesas, né? E aí a gente rompeu e na época a gente foi para o PSOL atuar numa corrente política do PSOL que na época não era mais, e depois se tornou uma corrente chamada Resistência. Só que o Estado do Amapá ele possui umas peculiaridades muito importantes dentro dos movimentos sociais, porque aqui no Amapá, até mesmo o PSOL, por exemplo, a forma como o pessoal atua é muito diferente do pessoal do resto do Brasil. O que é interessante aqui no Amapá é que os partidos de esquerda estão aí no poder, mas a gente vê o centrão, a direita, é tudo misturado. A gente não sabe as mesmas práticas, as ideologias partidárias, né? Aí para fora as coisas são mais
digamos, é cada macaco no seu galho. Sim. Né? Elas são mais assim, mais como é que a gente pode dizer, mais específicas, né? Aqui na Amapá a gente percebe uma mistura muito grande de ideologias, de formas de atuação política. O próprio PSOL, e aí eu faço uma crítica direta realmente à direção do PSOL. Eu saí do PSOL, parei de atuar no PSOL, porque eu acho que o PSOL é um partido da ordem, é um partido como qualquer outro partido aqui do estado do Amapá, sabe? A gente conhece muitos militantes valorosos que estão lá, conhece algumas pessoas que estão tentando brigar por alguma coisa, mas a gente sabe que o PSOL é só mais um partido que está aí e que, se estivesse no poder, não estaria fazendo muito diferente daquilo que está acontecendo hoje. Essa é uma crítica que eu faço realmente ao PSOL. Meu amigo Édico René de Carvalho Canuto, obrigadíssimo por você ter aceitado o nosso convite. Dizer mais uma vez, gente, que é um prazer a gente fazer essas entrevistas, que a gente vai descobrindo que nós somos, além de servidores, nós somos agente político, nós somos agentes voluntários, nós somos do esporte, nós somos da cultura, nós somos da religião, e eu queria que você deixasse aí uma mensagem, as suas considerações finais, e agradecer você por ter aceitado o Papo Sinjap dessa semana. Primeiro, agradecer ao senhor, viu, Rafael? O senhor tem sido um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a admirar ao longo do tempo, uma pessoa realmente que possui também uma vasta experiência política, uma pessoa realmente que eu aprendi a admirar pela força, pela determinação e principalmente pela honestidade. Gosto de pessoas honestas, que falam na cara. Obrigado por essa parte. Que fazem as coisas de forma autêntica. Sim. Que não ficam falando de tipo pelas costas, ou pelo menos fala uma coisa e quando vê você faz outra. A gente percebe muito no mundo político isso. Na verdade, essa é a regra, né? O Alfaia é a exceção. Então, primeiro agradecer ao companheiro Alfaia, agradecer a direção do Sinjap, que sempre me considerou como um grande aliado. Eu estou aqui realmente sempre para contribuir, né? Minha experiência com tudo aquilo que eu já passei. E estamos aqui, obviamente, para tentar fazer com que a nossa sociedade, o nosso estado do Amapá, é uma coisa que me deixa muito entristecido. Atualmente, inclusive, estou orientando algumas pessoas em bancas de mestrado na Unifap, né, como docente, como já mestre, e tenho falado muito para os meus alunos, né, falar assim, olha, é muito importante que vocês tragam para o debate, dentro da temática de uma dissertação de mestrado, as características do estado do Amapá, da região que nós moramos. Sim. Não adianta inventar uma teoria aqui, uma hipótese, uma teoria dizendo que vocês querem pesquisar alguma coisa, se vocês não conhecem nem a história do Amapá, os dados que fazem do estado do Amapá, o estado mais empobrecido do Brasil. Infelizmente. Um dos estados que tem a menor renda per capita familiar, sócio-familiar do país, um dos estados que tem o pior saneamento básico do país, um dos estados que possui realmente uma das populações mais empobrecidas do país, serviço público realmente, de fato, ainda extremamente sucateado, carente. O Tribunal de Justiça, de certa forma, ele é uma exceção dentro do serviço público do estado do Amapá. Né? Uma das exceções, porque a regra realmente ver sucateamento. No IAPEM, por exemplo, onde eu trabalhei, era extremamente sucateado, precarizado as relações, até as relações de trabalho. E se você for hoje lá, não está diferente. Sim. Então, assim, o recado que eu deixo aqui é que nós, amapaenses da Gema, pessoas aqui da terra, nós precisamos lutar por essa terra aqui. Nós precisamos fazer com que o nosso estado ele realmente consiga alcançar a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas que estão aqui. E, para isso, nós precisamos participar mais politicamente, né? Não participar apenas numa época de eleição, mas cobrar mais a questão da qualidade dos serviços realizados pelo Estado, serviço público, mas também cobrar dos nossos governantes que nossas ruas sejam asfaltadas, que também lá no posto de saúde do nosso bairro tenha remédio suficiente para atender a população, que as escolas públicas aqui, municipais e estaduais, tenham um mínimo de estrutura. A gente percebe, eu vi um dia desse uma escola ali, lá na Zona Sul, essa escola foi contemplada com reforma. Aí, esperamos a escola reabrir novamente, o Mentira estuda lá. Chega lá na escola, a escola foi só pintada o muro. Chega dentro da escola, está tudo sucateado. As cadeiras são as mesmas, tudo riscada,
Sem o quadro é o mesmo, o professor, professor sem falando, mas que reforma foi técnico, essa? docente, nada. Né? Então, assim, a gente vê muito aqui no estado do Amapá, muita propaganda, mas pouca prática. Nós precisamos lutar para que nosso estado realmente consiga ter mais qualidade nas ações, consiga fazer com que a população tenha um serviço de qualidade, consiga fazer com que a população tenha emprego, tenha renda, realmente fazer com que nosso estado, que é um estado que é rico, eu considero um estado rico, é um estado que não tem uma população tão grande, é um estado que possui vários bens que estão sendo explorados aí, é manganês, é ouro, mas não nós vemos isso se refletir na questão da qualidade de vida da população. Então, o recado que eu deixo é esse. Obviamente, nós, enquanto servidores públicos, estamos aqui para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu acho que o Tribunal de Justiça é um exemplo nesse sentido. A gente percebe que os colegas servidores do tribunal são pessoas extremamente comprometidas, competentes, pessoas realmente que possuem realmente um ramo muito grande, uma competência profissional diferenciada. Onde eu já passei, eu vejo que realmente, de fato, o tribunal é diferenciado. E um abraço, né, a todos os colegas aí, servidores do tribunal, todos os colegas da Unifap também, que tem gente também muito boa, gente muito competente, gente também muito inteligente. Acho que o local onde eu posso dizer que mais desenvolvi a minha formação acadêmica e até onde eu intensifiquei minha formação política foi na Unifap. A Unifap é um grande aprendizado, porque ali a gente aprende, o ambiente é tão democrático que ele faz com que a gente aprenda os diferentes lados de uma mesma questão. Então, isso foi um grande aprendizado para mim, deixar esse recado para a sociedade amapaense, nossos colegas servidores. Estamos aqui para lutar e onde estiver luta, eu estarei lá. Obrigado, meu amigo. Show, mais um para conta. Chegamos ao fim do nosso Papo Sinjap. O diálogo não termina aqui. Continua nos corredores da Justiça. Se curtiu, compartilhe para ampliarmos essa conversa entre os trabalhadores da Justiça do Estado do Amapá. Até o próximo episódio